Gente, não. Obrigada, Dani. Então, questão 286, 287 e 288. Essas questões, para mim, pessoa, tem um peso muito gostoso de ler, assim. E pensar que... É como eu perdi o pai e a mãe, então eu tô doida para encontrar eles um dia. E essa questão fala disso. Desse amor que nos une. E que ele não termina com essa passagem. Então, me deixa o coração quentinho, assim, igual um chá. A 286. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Aí os espíritos respondem: imediatamente não é sempre a palavra. Pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu da matéria. Aí a gente pensa, né? O que é esse véu da matéria? Ele é físico? Ou ele é só uma forma de falar? Quando Kardec coloca isso aqui pra gente no texto, esse véu ele é uma metáfora. Ele usa ele como uma metáfora para falar da perturbação inicial que acontece logo que a gente desencarna. Por quê que a gente tem essa perturbação? Alguns motivos. Primeiro, a gente precisa, nesse horário, nesse tempo de desencarnar, de morrer, como é que está a nossa condição? Como é que está a nossa evolução? A gente ainda está muito apegado às coisas materiais, às paixões, aos vícios, aos sentimentos, às pessoas que a gente vai deixar aqui, aos bens que vão deixar aqui algumas pessoas, nem todas, né, não é o nosso caso, mas isso também é um motivo de ficar. Ou não, a gente já entendeu que dessa vida a gente não leva nada. Só a vida que a gente levou e as coisas que a gente cultivou dentro da gente. Então, essa perturbação inicial, que é usada como o Kardec fala, o véu material, vem disso. Vem de como é que a gente vai estar nessa hora. Ok? Falecemos. Esse despertar, essa transição, vai depender de como é que isso aconteceu. Então, é como se quando a gente acorda, sabe quando você está num sono profundo? Você está dormindo assim profundamente e você acorda no susto, que você leva alguns segundos para entender onde você está, quem é você? Ou quando você sai do quarto escuro e vai direto para a luz, o sol, aí você leva um tempo para você entender, o seu olho poder fazer essa conexão de que você saiu de lá para cá. Pelo que eles explicam, é mais ou menos essa sensação. Ah, tá. Então é simples, né? Porque se eu levo quanto tempo para voltar ao normal quando eu saio na luz do sol? Segundos. Aí é que tá a questão. Como é que você tá para fazer esse despertar em segundos? Que aí o Kardec fala de outra coisa. Ele fala que aí ele cita imediatamente. Imediatamente é logo após. Mas o tempo lá não é contado linearmente, como a gente conta aqui, horas, minutos, calendário. Não. Ele não tem essa rotação. Ele é contado diferente. Porque para eles lá, a gente está numa viagem. Então, esses 50 anos, 100 anos que a gente passa aqui, é assim lá. Às vezes é um piscar de olhos. Que é como se fosse realmente esse intervalo. Então, esse tempo não é contado do mesmo jeito que a gente conta aqui. Então, quando ele fala imediatamente, volta para a questão desse peso. Se você está muito mais desapegado,
se você já entendeu o sentido, que você já morreu, que já foi. Então, isso pode realmente levar alguns poucos minutos, algumas poucas horas, alguns poucos dias. Porque na espiritualidade nada é matemático. O que acontece comigo não vai acontecer com a Lúcia, não vai acontecer com a Flávia, não vai acontecer com a Sandra. Cada um de nós tem uma história e tem as suas motivações. Então, nada é 2 mais 2. Mas, teoricamente, se você já conseguiu se desprender da matéria, se você já conseguiu se soltar, esse tempo seu para despertar e reconhecer os seus entes queridos, perceber eles ali, é muito menor do que quando você desencarna cheio de mágoa, de dores, de ódio, de posse. Quando você entende que acabou. Então, esse tempo diminui. Então, você encontra seus entes queridos. Você consegue ver os amigos que estavam te auxiliando, que estavam próximos a você esse tempo todo. Ah, mas eu não consegui ver ainda, né? Mas você sente a sintonia de carinho, de amor que você tem lá, você se sente acolhido. Se a gente lembrar lá no livro do André Luiz, lá no Nosso Lar, quando a dona Laura vai receber a sobrinha estava completamente preparada para estar naquele ambiente? Quem leu? Ou quem assistiu o filme Nosso Lar? Não? É uma das primeiras obras assim gravadas. Assistam, vale a pena. Vocês vão entender um pouquinho desse mundo que a gente fala, das escolas, dos prédios, dessa governança. É muito bacana. E lá ela recebe a sobrinha. Ela já estava lá. A sobrinha chega, ela vai para o lugar para ser cuidada, e quando ela está recuperada, ela é levada para casa da dona Laura, que é essa tia. E ela foge. Porque ela não estava em tantas condições de cuidar, porque ela estava muito apegada ainda ao que ela tinha deixado aqui na Terra, que era o noivo. Então, viu como não é matemático? Não é A mais B? Tudo é possível. E quanto mais a gente estuda as obras do André Luiz, mais a gente percebe que a gente sabe quase nada. Que tem uma infinidade de coisas que a gente precisa ir aprendendo, descobrindo que não é desse jeito, que muda tudo. Então, o Kardec trouxe no livro o base. E aí o André ele vem buscando essas miudezas e fazendo um relato para a gente mais pormenorizado de como é lá, como funcionam essas relações. Então, vale a pena ler. Quem não começou a ler André Luiz ainda, a gente tem um grupo que acontece todo sábado, às 16 horas, até às 18h30. Convidadíssimos, é um grupo de estudo. A gente debate a obra do André Luiz, linha a linha, toma café, come bolo, estuda, ri, chora. Vale a pena vir conhecer o grupo. A gente está lendo o Sexo e Destino. Vamos seguir? Então, aí a gente pensa desse tempo, vai falar, mas ficou meio confuso essa história do tempo. Mas, gente, é só olhar para a nossa vida. Quando você está muito feliz, você está lá com seus amigos, está lá com a sua namorada, com a sua esposa, vocês estão num ambiente feliz, alegre, divertido, o tempo, voa. Quando você vê, a hora de ir embora já passou. Você entra no final de semana, quando você vê, já é segunda-feira. Você fala, meu Deus, eu fiz nada no meu final de semana e o tempo já foi. Agora, quer ver o tempo mudar? Fica esperando com dor na porta do hospital para ser atendido. Aquele 1 minuto parece que é 2 horas. Cada tempo que você está ali, o tempo parece que se arrasta. Então, ele muda a percepção da gente de tempo. Então, não é tão diferente lá quanto é aqui. Porque é o mesmo lugar, não existe essa divisão, né? É só a forma como a gente está hoje. Hoje a gente está aqui com a roupinha física, amanhã a gente não está mais. Né? Então, não é tão complexo assim pensar nessa mudança do tempo. Aí, quando a gente vai lá no
no céu e inferno, na segunda parte do capítulo 1, Kardec argumenta que essa perturbação inicial não é um castigo que Deus impõe pra gente. Fala, ó, você vai morrer, desencarnou, e você vai ficar lá assim, sozinho, perturbado. Não é. É só uma reação biológica e fluídica. É esse momento de transição mesmo, de você compreender que você deixou esse corpo pesado e tá só com o perispírito. Que, se você pensar do modo inverso, quando a gente nasce, a gente também passa por esse momento de transição. Você precisa aprender a movimentar a matéria, a comer, a andar, a sentir, a falar. Aí você mudou de estágio, se transicionou, deixou esse corpo, agora você reaprende como é sentir com todos os sentidos de uma única vez, sem ter mais o corpo físico. Então, só para a gente gravar e lembrar, o despertar do espírito consciente, que é aquele espírito que já desapegou, que já entendeu que essa vida é passageira, ele desprende mais rápido, os laços fluídicos eles dissolvem muito mais rápido, a perturbação é mais curta, ele fica menos confuso, a sensação de despertar é muito mais suave e é com mínimos traumas. Agora, quando ele está mais apegado, o desprendimento mais lento, a perturbação é longa, a confusão mental é maior. Em alguns casos, os espíritos conseguem continuar sentindo a decomposição do corpo. Não é uma regra, mas existem casos disso acontecer. A gente tem isso escrito na literatura. Aí tá, ok, a gente falou disso. E quando você morre num acidente, que é traumático, não é uma coisa que você estava esperando, não é uma doença, pá! Aí o que eles fazem? Esse desenlace também acontece, mas de uma outra forma. Porque na espiritualidade a gente tem uma equipe que trabalha com isso. Só para soltar o que junta o nosso perispírito com o nosso corpo. Que é preso pelos cordão prateado, pelo plexo solar, pelo plexo do coração, que são os nossos nozinhos magnéticos que ficam presos nos nosso perispírito com a matéria. Então, quando acontece um acidente, imediatamente eles tiram o nosso perispírito, o nosso espírito, e botam no sono para evitar esse choque drástico dessa colisão, que vai deixar a pessoa muito perturbada. E aí também porque vai evitar esse choque com o velório, com o sepultamento, porque você não estava esperando. Então, em muitos casos, ele precisa ser adormecido e levado. Então, a equipe faz esse tipo de trabalho. Ah, mas é obrigatório? Não. Se você quiser, ele vai fazer esse primeiro desenlace, porque a morte física é óbvia, ele precisa se soltar, ele precisa ir, né? Agora, se ele vai seguir em frente, vai para a colônia, vai para uma escola, vai para um hospital, depende do livre-arbítrio do espírito. Porque, acima de tudo, esse limite não é quebrado. Os espíritos superiores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se você decidir que você vai ficar na sua casa, ali, e vai ficar aqui rondando sozinho na terra, ou vai para o umbral, a decisão continua sendo sua. A parte deles vai ser te libertar. Agora, se você vai conseguir enxergar que você morreu, que você desencarnou, que você não tem mais nada a ver com isso daqui, que agora o seu progresso é linha à frente, é outra história. 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem amado, esperado há longo tempo. O do perverso como um ser que se enganou. O justo aqui
né, como Kardec coloca, não é o perfeito, eu vim para a Terra e eu sou o cara que fez tudo certo, que eu não errei. Não. É aquele que busca evoluir todos os dias. É aquele que cumpre os seus deveres. Qual é o seu dever? É trabalhar? Então é trabalhar. É cuidar da sua família? É cuidar da sua família. É cuidar dos seus filhos? É cuidar dos seus filhos. Então, quando você cumpre esses seus deveres, quando você busca todos os dias ser uma pessoa melhor, é aquele nosso caí agora, levantei, tento de novo. Eu sinto que eu não estou bem aqui, né? Não consigo fazer isso dessa forma, eu faço de outra, mas eu vou todos os dias tentando. Eu nem fico parado na inércia e nem vou para trás. Eu tento, eu busco. Esse é o justo. Aí quando ele fala em perverso, quando a gente pensa hoje nesse termo de perverso, a gente pensa em criaturas, pessoas muito más, monstros, psicopatas. Mas quando Kardec expôs esse termo lá em 1857, ele veio como engano, a pessoa que estava no engano. Tanto que na resposta dos espíritos, ele deixa isso, um ser que se enganou. Ele não é um monstro, ele não é qualquer um de nós que toma um caminho errado, uma decisão errada, que busca não fazer o que precisa ser feito no seu dia a dia, que não busca evoluir. Então, esse perverso não tem essa conotação pesada que tem pra gente hoje, de maldade implícita Então, todos nós estamos assim, nós somos perversos numa coisa, somos justos em outra, que é o natural do ser humano. E é essa busca de evoluir. Agora, se você se mantém estático, você vai chegar, terminar essa jornada de uma forma complicada. Aí ele pergunta, né, como é que é a recepção de quem chega? Como é que quando seu filho passa de ano e ele chega em casa, ele fez mais que a obrigação dele de passar de ano? Não. Você fica orgulhoso, feliz, porque você está vendo ele seguir adiante. Você viu que ele caminhou. Então, é a mesma sensação que os nossos amigos e entes sentem quando a gente retorna como justo. Tentamos, buscamos, sofremos, mas combatemos o bom combate. Voltamos falidos, não demos conta, erramos mais do que acertamos, reprovamos na prova. Como é que o pai se sente? Triste. Ele olha para aquele filho, que ele, né, e fala, poxa, ele deixou de amar? De forma nenhuma. Ele vai acolher, mas ele sabe que esse filho vai ter que voltar e começar tudo de novo, fazer o novo ano outra vez, tudo que ele viu, ele vai ter que refazer essa jornada outra vez, mais um ano de série perdido. Então, é a mesma sensação que nós temos quando retornamos falidos ou felizes, porque a gente vai ser recebido com amor do mesmo jeito, acolhidos. Agora, qual é o sentimento que nossos amigos vão ter, depende de como a gente vai chegar lá. Aí quando a gente tem uma outra coisa legal, quando a gente morre pela idade avançada, teoricamente, assim, a gente passou a vida toda, ficou velhinho. Aí o que vai acontecendo com esses desprendimentos todos? A gente vai ficando mais leve, tende a ficar mais leve. Os laços vão se dissolvendo nos meses ou semanas que antecedem a morte. Isso já vai sendo feito. Então, todos os nossos laços que ligam o perispírito já vão sendo afrouxados. Esse véu, essa perturbação, ela começa a ficar muito fraca. Tanto que se você tiver pessoa idosa em casa e você já tiver presenciado elas próximas à morte, elas dormem mais, comem menos. Elas falam, eu vi meu pai veio me visitar. A minha irmã que morreu veio me visitar. É porque ele já está mais lá que cá. É para todo mundo?
Também não. Não é 2 mais 2 é 4. Porque a pessoa envelheceu, então ela vai ter uma morte tranquila, vai desencarnar suavemente. Não. Vai de como foi que você levou a sua vida. Como é a sua jornada até ali. Você está ali morrendo, mas está pensando, mas eu vou deixar minha casa. Eu estou morrendo, mas eu vou deixar fulana. Como fulana vai sobreviver sem mim? E você vai ficando presa nessa... Aquele véu que estava se afinando, porque os seus fluidos vitais estavam se acabando, você vai reconstruindo ele. E aí, quando você falecer, mesmo com idade avançada, de morte natural, você vai chegar do outro lado completamente desequilibrado. Porque você não foi deixando isso, você reconstruiu algo que era natural de acabar. Aí a gente vai lá para a questão 288. Que sentimento experimenta um espírito impuro a chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre seus iguais? Lei da afinidade, gente. Semelhante busca semelhante. Se você... Ele vai para lá, essa satisfação que ele sente, não é no sentido de alegria, de felicidade pura. Companheiro, vem cá, você faliu. Não é com esse sentimento dessa felicidade. Companheiro, você veio junto comigo, eu não falhei sozinho. É aquela forma quando você está numa fila, ou você está numa roda de pessoas esperando alguma coisa, que alguém começa a reclamar. Aí você reclama junto, aí o outro reclama, e aí no final vira uma competição de quem está vivendo uma vida pior. E aquilo vai te dando por dentro, assim, no coração, vai te dando um alívio, uma sensação de pertencimento. De, olha, tem gente com uma vida pior que a minha, né? Ou o meu sofrimento, como eu sou muito mais sofredora do que fulano. Então, é nesse sentido essa felicidade deles. Porque eles não têm vínculos de amizade verdadeiros. Eles não têm vínculos de amor verdadeiro. O que os une são essas semelhanças, essa sintonia. Porque o velhaco aqui, nosso trapaceiro, nosso malandro de todo dia, ele não confia em outro malandro. Ele não confia, isso não gera uma amizade. Isso só gera uma convivência por necessidade. Às vezes eles se juntam, às vezes eles se separam. Então, essa satisfação de, seja bem-vindo, não tem a ver com, seja bem-vindo porque eu sou seu amigo. É mais nesse sentido de, seja bem-vindo. Falimos juntos, vamos continuar aqui. Você não vai contar pro seu amigo que está lá